Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar aqui para vocês um pouquinho sobre o Google Ads. Esse aqui vai ser mais um vídeo tutorial de como você vai fazer para estar configurando a sua conta, né? Monitorando os acessos, monitorando as campanhas, alterando as campanhas caso for preciso e também gerar os boletos, né? Para poder fazer a inserção do dinheiro, né? Dos investimentos para que suas campanhas possam ir ao ar, né, e você possa anunciar seus produtos ou serviços. Então essa daqui é a tela inicial do Google. Aqui de cara a gente já tem alguns quadrantes, né, um gráfico no qual ele nos mostra a quantidade de cliques que a gente teve durante um determinado período. Aqui em cima você vai configurar o período no qual você quer analisar esses dados, tá? Então aqui, ó, você pode configurar neste mês e verificar quais dados, né, quais cliques e impressões que você teve este mês. Esta conta é uma conta que está bem no início, né, eu acabei de fazer as configurações dela. Então aqui vocês não vão conseguir visualizar, beleza? Eu tenho uma outra conta que vocês já vão conseguir entender melhor como que é mostrado esses dados, tá? Aqui você pode alterar, ó, tanto nesse quadrante quanto nesse, no azul, no vermelho, você pode alterar as informações que você queira ver neste gráfico. Por exemplo, as conversões. Se você quiser mostrar todas as conversões que você teve nesse período, basta você configurar aqui, né, colocar, selecionar a aba de conversões e marcar como todos, né, para você ver todas as conversões que tiveram em seu site. Aqui ainda dá para você disponibilizar uma cor diferente para cada informação e assim vai ficar melhor para você visualizar no gráfico, ok? Aqui nessa aba de recomendações, quando a sua conta estiver mais movimentada, né, vamos dizer assim, quando você começar a fazer os seus anúncios, começar a ter cliques, começar a consumir, né, os seus investimentos, o Google vai fazer uma análise completa do seu desempenho, né, desempenho da sua conta, e vai enviar para você algumas sugestões de melhorias. Você pode acatar ou não. Eu aconselho a não acatar todas, tá? Analise uma por uma, de acordo com o seu negócio, né, com o seu produto ou serviço. Aquele que você entender que realmente vai trazer uma melhoria para os seus anúncios, aí sim eu aconselho você a aplicar essa recomendação, tá? Então fique de olho nessa parte. Aqui nem tudo que o Google mostra quer dizer que realmente vai trazer um resultado para você. Vai de acordo com o que você entende do seu negócio e de acordo com os dados que você já vem tendo dos anúncios que você está anunciando, tá? Vamos entender o seguinte, existe uma separação de estrutura aqui dentro. Existe a campanha, tá? Aqui, ó, se eu clicar em todas as campanhas, ele vai mostrar aqui para mim todas as campanhas que você já criou. Neste caso, nessa conta, a gente tem somente uma. Dentro da campanha, se você clicar, ele vai para o grupo de anúncios, tá? Entenda o seguinte, se você vende, essa conta é interessante para esse exemplo. Se você vende um serviço e também você vende algum produto, é importante você separar isso em dois grupos de anúncios. Por quê? Porque as palavras-chave de um é diferente do outro, né? Ou se for muito parecido ou igual, beleza, aí você pode colocar em um grupo de anúncios só. Então entenda que os grupos de anúncios são feitos para separar seus anúncios de acordo com as palavras-chave, né, que você tem aí para o seu serviço ou para o seu produto. Então, quando você perceber que são diferentes, né, são anúncios diferentes para uma mesma empresa, você deve separar em grupos de anúncios, tá? Para cada grupo de anúncios, você tem ali as palavras-chave. Quando você clica, você tem acesso a essas palavras-chave. E também, né, você tem acesso aos anúncios desse grupo de anúncios. Então, você pode criar vários modelos de anúncios para esse mesmo grupo de anúncios. Tá? Colocando títulos diferentes, descrições diferentes. Então aqui você tem essa condição.
e, né, configurando palavras-chave para esses anúncios diferentes. Só que as palavras-chave serão para todos, tá? Você pode criar diferentes anúncios, mas as palavras-chave servirá para todos eles. O que difere é o grupo de anúncios. Então, cada grupo de anúncios tem palavras-chave diferentes. Lembrando que é necessário deixar palavras-chave diferentes, tá? Senão eles vão concorrer entre si. Então, recapitulando, voltando lá para o início, isso aqui foi só mais para entendimento da estrutura. Quando você acessar seu Google Ads, ele vai vir primeiramente nessa visão geral, né, de todas as campanhas. E aqui você vai poder mexer em uma delas, ou em várias, ou nos grupos de anúncios, ou nos anúncios. Então aqui no menu lateral você vai ter essa condição. Basicamente o que você vai ter que fazer o monitoramento é das palavras-chave, né? Verificar quais palavras-chave está tendo mais cliques. Por aqui você consegue verificar. Aqui a gente tem a quantidade de cliques, quantidade de impressões. Se você passar o mouse, o Google vai te explicar o que é esse dado. O CTR, né, que é para a gente verificar se a eficácia, né, daquela palavra-chave, se ela realmente está sendo interessante, que é o que a gente chama de taxa de cliques, né? O CPC, que é muito importante, o CPC indica o custo por clique médio. Então, por ele, você vai saber quanto você está gastando em média por cliques, tá? Lembrando o seguinte, o Google só te cobra se houver clique. Se alguém pesquisar lá no Google e ver seu anúncio e não clicar, ele não vai te cobrar nada. E o custo final, né? O custo que você está tendo daquela palavra-chave naquele determinado período. Então, aqui você consegue ter esse dado, tá? Então, você precisa monitorar essas informações e você também precisa monitorar os seus grupos de anúncios, né? Verificar qual grupo de anúncios está te dando mais retorno. Você pode modificar também essas colunas e adicionar a coluna de conversão, para você ver qual grupo de anúncios está te dando mais pessoas pedindo orçamento, tá? Então, aqui em colunas, ó, você pode vir aqui, ó, e clicar em conversões. E aí o próprio Google já traz essas colunas mais específicas para você. Então aqui ele traz a quantidade de cliques, o custo por clique e a quantidade de conversões. Aí vem as variações dessas informações, que é o custo por conversão, taxa de conversão, o valor da conversão, o valor dividido pelo custo e todas as conversões, tá? Normalmente vai aparecer aqui a numeração mais exata em todas as conversões, tá? Então aqui você precisa ficar de olho. Lembrando que você precisa clicar em colunas e em conversões para você ter essas informações. Beleza. Gustavo, eu preciso adicionar um valor de investimento aí nesta conta do Google. Onde que eu vou? Você vai vir aqui em ferramentas e configurações, faturamento, resumo. Por aqui você já vai ter como adicionar um valor aí na sua conta do Google Ads, tá? Então você vai vir aqui, ó, efetuar um pagamento, escolhe a opção que você deseja. Se for cartão de crédito, você vai adicionar um cartão de crédito. Agora, se for boleto, você clica na opção de boleto e escolhe um valor, vamos lá, colocar uns R$300 aqui, e manda efetuar o pagamento. E aí ele vai gerar o boleto para você e você vai precisar baixar esse boleto. Você vem aqui, ó, rola um pouquinho para baixo, porque ele gera, mas não dá para ver ainda o botão. Então você tem que rolar um pouquinho para baixo e clicar em fazer download. Aí ele vai baixar o boleto para você, ok? É isso aí. Depois de ter baixado, você vem aqui e fecha. Para você voltar lá naquela área inicial, você clica aqui, ó, na logomarca do próprio Google Ads, que ele vai retornar aquela página inicial, ok? Então, para você configurar suas palavras-chave, você precisa vir em palavra-chave. Aqui, ó, você vai conseguir fazer as configurações. Aqui eu já configurei algumas para essa conta. Essa conta é de um cliente que oferece serviços elétricos, tá? Então aqui, ó, se a gente quiser configurar as palavras-chave por grupo de anúncio, você pode modificar aqui olhando nessa coluna, ó, serviços elétricos. Essa palavra-chave pertence a esse grupo de anúncio. Já essa outra aqui, ó, comprar transformador,
pertence a este outro grupo de anúncio, que é de venda de materiais elétricos, tá? Então você consegue fazer essas alterações. Você precisa verificar o status dela, se está qualificada, se não está, se tem baixo volume de pesquisa, aí você vai inativando ou modificando ela, tá? E aqui também você consegue ter aqueles dados, né, conforme eu falei anteriormente. Então é muito importante ficar de olho aqui, tá? Lembrando o seguinte, esse sinal de maisinho aqui, ó, sinal de mais, quer dizer o seguinte, que na frase que a pessoa pesquisar no Google, necessariamente, se houver esta palavra aqui, né, obrigatoriamente, então os nossos anúncios vão aparecer para ela. Claro, vai depender do custo por clique, vai depender do seu orçamento que você tem disponível na sua conta, né? Vai depender da qualidade dos seus anúncios para o seu anúncio aparecer para ela. Mas entenda o seguinte, que essa configuração aqui que eu adicionei quer dizer o seguinte, na frase lá que a pessoa pesquisar, se houver a palavra elétrica, então o nosso anúncio vai aparecer para ela. E é o mesmo para os outros. Por exemplo, esse aqui, ó. Se na frase que a pessoa pesquisar no Google houver a palavra reforma e houver a palavra transformador, o nosso anúncio vai aparecer para essa pessoa. Se houver somente a palavra reforma, não vai aparecer para ela, tá? Então é muito importante ficar de olho nisso aqui. Outra situação são as palavras negativas. Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Eu criei essa lista de palavras-chave chamada lista padrão. Essas são listas de palavras-chave negativas, tá? São palavras-chave que, se houver na pesquisa do usuário, né, na pesquisa de uma pessoa, os nossos anúncios não vai aparecer para ela. Então, o que quer dizer isso aí? Por exemplo, se alguém pesquisar lá, curso para eletricista, não é interessante para o meu cliente. Então, eu negativei a palavra-chave curso. No caso, se a pessoa pesquisar por curso de elétrica, o curso para eletricista, o nosso anúncio não vai aparecer, porque nós não queremos aparecer para essas pessoas que procuram por cursos. A gente não vende curso. Mas como tem a palavra-chave elétrica ou eletricista, que está dentro do nosso grupo de palavras-chave, então a gente precisa negativar a palavra-chave curso, porque aí a gente não vai aparecer para essas pessoas. Mas outras pessoas que pesquisarem por serviços elétricos ou eletricista, vai aparecer, porque não vai ter a palavra-chave curso. Então tem várias palavras-chave aqui. A gente pode adicionar mais. Por exemplo, uma palavra-chave que eu acabei de observar, que eu não tinha adicionado. Se você perceber, lá em palavras-chave vai ter a palavra reforma. Beleza, mas eu coloquei reforma elétrica, mas podem aparecer variações dessa palavra-chave em que a palavra-chave elétrica vai aparecer nessas frases. Então, por exemplo, reforma política, eu não quero que apareça. Variações da palavra reforma. Reforma protestante, reforma agrária, pode aparecer. Então eu preciso negativar essas palavras que têm, essas palavras-chave que contêm, né, a palavra reforma, entre outras. Aí você vai poder configurar isso aí. Eu não vou configurar tanto para o vídeo não ficar muito longo, tá? Beleza? Vamos voltar aqui. Então a gente já viu aqui como que faz para adicionar, né, palavras-chave, verificar as palavras-chave que existem na conta. Aqui você pode adicionar sempre nesse botão azul. Você vem aqui, seleciona a campanha, seleciona para qual grupo de anúncios você quer adicionar essas palavras-chave novas, né? E você seleciona aqui, por exemplo, serviços elétricos, e aqui eu consigo adicionar palavras-chave. Aqui do lado, ó, tem algumas sugestões interessantes, né? Para que você possa adicionar no seu grupo de anúncios. Por exemplo, reparos elétricos, serviços elétricos, projeto elétrico. Aqui, por exemplo, eu já tenho essas palavras, então não é preciso. Se eu já tenho a palavra-chave eletricista, todas as variações com eletricista já vai estar incluso, porque eu adicionei o maisinho, né? Então, tudo que tiver, todas as frases que tiver eletricista,
eu vou aparecer para ele. Por exemplo, eletrificação, ó. Eu coloquei eletrificação, mais loteamento, eletrificação urbana. Vamos colocar aqui, ó, o serviço que eles mais executam é eletrificação. Então, todas as frases que tiver essa palavra-chave, a gente vai aparecer. Então, aqui a gente adicionou uma palavra-chave, né? A gente verificou, né, sobre as questões das palavras-chave negativas. Só você clicar aqui, ó, em lista padrão e poder adicionar mais. Em termos de pesquisa, que é muito importante também você estar sempre observando. Em termos de pesquisa, você vai ver exatamente o que a pessoa escreveu para achar o seu anúncio. Por exemplo, se eu, Gustavo, escrevi empresa de serviços elétricos lá no Google e cliquei no seu anúncio, vai aparecer aqui para você que houve uma pesquisa para essa frase, empresa de serviços elétricos. Com isso, você vai analisar esses termos de pesquisa e vai poder criar novas palavras-chave para abarcar mais termos de pesquisa ou alterar o título do seu anúncio para aqueles termos que são mais procurados. Enfim, você vai poder tomar decisões aí interessantes para a sua conta de anúncios, tá? Então é muito importante ficar de olho aqui. Aqui você consegue escolher qual período que você quer analisar esses termos de pesquisa, tá? E aí você consegue ver as pessoas que clicaram, as pessoas que só viram, que só pesquisaram e apareceu o seu anúncio. Enfim, é muito interessante isso aqui. Informações do leilão. Aqui vai aparecer todas as empresas que estão concorrendo com você no mesmo leilão. O custo por clique é definido nessa questão de informação do leilão, né? Nessa questão de cálculo do leilão. Então o Google ele faz alguns cálculos de acordo com a demanda, de acordo com a oferta, de acordo com os investimentos, com as empresas que estão anunciando e fala para mim, Gustavo, hoje o custo por clique para a palavra eletricista é de R$2. Ou se não, mais tarde ele diminui ou aumenta esse valor. Todos os dias é variável esse valor por horário, cada faixa de horário tem um valor diferente. Por quê? Porque existe uma certa demanda para cada faixa de horário, existem empresas que não anunciam à noite, existem empresas que anunciam de manhã, existem a quantidade, né, de concorrência, enfim, tudo isso conta para esse cálculo. Então aqui você consegue entender qual a sua posição, né, de acordo com os concorrentes, né? Se você está aparecendo mais do que o concorrente X ou se você está aparecendo abaixo do concorrente Y. Então aqui você consegue ter essa informação. Basicamente o que você vai estar alterando são essas informações. Aqui, ó, em locais você consegue colocar quais locais que você quer anunciar. Inclusive eu preciso mexer nisso, né? Vou vir aqui, ó, em editar, você vai selecionar qual campanha que você quer editar os locais e aqui você vai adicionar ou remover locais, tá? Por exemplo, eu quero anunciar em todo o estado de Goiás. Então você coloca aqui, ó, Goiás. E aqui ele vai aparecer, ó, Goiás, Brasil, Goiânia, Goiás, Goiás. Quero Goiás. E aí eu estou selecionando todo o estado. Beleza, eu quero anunciar para todo o estado, mas para Senador Canedo eu não quero. Então você vem aqui, ó, essa aqui no caso já estava, né? Já estava configurado. Mas vamos supor que não esteja, né? Você vem aqui, ó, pesquisa por Senador Canedo. Você coloca ela como meta. Aí você vem, clica na cidade. Aí aqui no mapinha você manda excluir. Pronto. Lá, ó. Está anunciando para todo o estado de Goiás, menos para Senador Canedo, que ela foi excluída dos seus anúncios, tá? Aqui também a gente consegue configurar, aqui na aba aqui mais abaixo, a programação de anúncios, tá? Às vezes aqui nessa aba lateral aqui, esquerda, vai estar assim, ó, dessa forma, compacta. Aí você clica nesse mais aqui, ó, que vai aparecer essas abas que eu estou passando aqui para você, tá? Para vocês. Aqui, ó, você pode editar a programação do seu anúncio. Você quer anunciar somente de segunda a sexta, por exemplo. Eu quero anunciar de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às
20 horas da noite ou 19 horas da noite, né? Eu não sei como é que é o horário de funcionamento da sua empresa, mas aí você pode fazer dessa forma. Ou, no final de semana, sábados e domingos eu quero anunciar somente das 8, aliás, somente sábado, né? Você pode vir aqui e selecionar somente um dia também. Eu quero anunciar das 8, porque às vezes sua empresa abre, né, no sábado. Aí você pode colocar das 8 às 13 horas ou ao meio-dia. E mandar salvar. Beleza? Aqui também você pode ajustar os lances, tá? Por ferramenta, né? Por plataforma. Então aqui, ó, se você quer que seus anúncios apareçam mais para quem pesquisa pelo celular, você vem aqui, ó, e adiciona um valor a mais, né, de investimento, por exemplo, no CPC, por exemplo, se o clique custar R$1,50, né, se o lance, aqui dá um exemplo, se o lance custar R$10, né, um clique, eu quero que o meu CPC seja de R$20 ou de R$12, aumentando 20%, né? Então quer dizer que no leilão eu vou estar mais competitivo para quem acessa o Google pelo celular, entendeu? Então você pode aumentar. É sempre interessante deixar esse aumento para celulares, tá? No caso aqui ele vai aumentar o valor diário, tá? Se você aumentar aqui a quantidade de ajustes de lance, você vai gastar 20% a mais no seu valor diário que você disponibilizou. Então você pode fazer esse ajuste de lance em dispositivos, você pode fazer um ajuste de lance por campanhas, né, na questão de chamadas por campanhas. Você pode fazer essa alteração até por locais, se eu não me engano. Aqui, ó, você pode ajustar para a cidade tal, eu quero que o meu orçamento diário seja maior. Então eu venho cá e coloco a porcentagem que eu quero disponibilizar mais para essas campanhas, tá? Para essas cidades. Bom, basicamente é isso. Foi uma passagem bem rápida aqui pelas campanhas, né? Pelas campanhas. Existem mais configurações que você pode fazer. Lembrando o seguinte, que aqui em campanhas você consegue modificar o orçamento diário, tá? Você pode colocar R$10, eu acho que o mínimo, deixa eu ver qual que é o mínimo. O mínimo é de R$1, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Na verdade, não, o mínimo é de 1 centavo, né? O mínimo aqui que você pode gastar é 1 centavo por dia. Então, só que você não vai configurar isso, né? Coloque aí um valor de no mínimo R$10 por dia para que no início você consiga entender melhor esses dados, né? Consiga entender a quantidade de cliques, quantidade de impressões, né? Quantidade de conversões. Então é muito importante deixar no mínimo aí uns R$10 por dia, tá? Não quer dizer que esse orçamento vai ser totalmente gasto. E também não quer dizer que ele vai ser limitado somente a R$10, tá? Na documentação do Google, eles explicam que eles podem gastar até 50% a mais do seu valor diário se eles entenderem, né, que aquele dia está muito bom, né, para as suas campanhas, que aquele dia está tendo uma demanda muito grande. Então eles vão disponibilizar gastar um pouco mais do seu orçamento diário, tá? Até 50% disso, ou seja, ao invés de ser de R$10, eles vão gastar até R$15. Ou, se naquele dia a demanda for muito baixa, você não ter quase nada de cliques e o valor do clique for baixo, às vezes você não vai gastar R$10, você vai gastar R$5, enfim, depende de cada área, de cada serviço, de cada produto. Então é isso. Espero ter tirado aí todas as dúvidas, né, pelo menos da parte básica que você deve mexer. Aqui na parte de configuração, o básico que eu aconselho a mexer, né, para quem está iniciando, na parte de faturamento. Na parte aqui da conta do seu Google Ads, o que eu aconselho é ficar de olho nas recomendações, verificar bem, né, na parte das campanhas aqui os dados que você está tendo,
na visão geral, verificar aqui, ó, sempre selecionar a parte de conversões, tá? Todos, para você entender se está tendo conversão no seu site. Observar a parte aqui, ó, sempre observar o período que você está analisando esses dados, tá? Sempre observar as palavras-chave, né? O que está dando resultado, o que não está dando. O que não tiver, você pode vir aqui e pausar. Palavras-chave negativas. Termos de pesquisa para você negativar mais palavras-chave. Você vai ver aqui, às vezes, a pessoa pesquisando algo que não tem nada a ver com o seu negócio. Então, você vai lá e negativa essas palavras-chave dessa pessoa. Ou se você está vendo que está pesquisando demais aquela palavra-chave específica que tem a ver com o seu negócio, você vem aqui, ó, em palavras-chave e pausa outras palavras-chave que não está dando um bom desempenho e deixa mais aquela que está dando maior desempenho. Porque, querendo ou não, o valor que você está disponibilizando ele vai distribuir de acordo com essas palavras-chave aqui. Então, se tiver demais, é bom dar uma reduzida. No início a gente começa com muitas para ver e depois a gente vai reduzindo. Ficar de olho no leilão, né, para você ver se o valor que você está disponibilizando está ficando legal, se você está ficando nas primeiras posições ou não, se você está batendo aquele concorrente ou não. E na parte aqui dos locais, né, de quais locais está tendo mais acessos, né, quais dispositivos está tendo mais cliques, ficar de olho nessas questões, ok? Então é isso aí, espero ter tirado as suas dúvidas e aí eu fico à disposição, né? A nossa empresa fica à disposição de você. A gente é especialista em campanhas do Google Ads, atendemos aí diversas empresas que hoje vendem, né, através dos anúncios do Google e é muito importante estar de olho, né, estar estudando e observando as tendências do mercado, né? É muito importante estar acompanhando e gerindo a sua conta, ok? Então eu fico por aqui, mais uma vez obrigado e até a próxima.